Paz do Senhor, irmãs. Boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para juntas crescer, ouvir a palavra do Senhor, as orientações dele que ele tem para mim e para ti. Se vai só ouvir, assistir à noite, boa noite. Se for amanhã pela manhã, bom dia. Já orei, mas minha oração é que o Senhor impacte, não eu, não a minha pessoa, mas a palavra dele, que tem um efeito tremendo na minha vida e na tua. Porque cada um sabe das suas necessidades, cada um sabe das suas preocupações, mas o Senhor conhece tudo e todos. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está aqui comigo, está aí com você, onde você estiver. Jeremias 23 diz: por acaso sou eu Deus de perto e não de longe? Ele é Deus de todos os lugares, no Brasil, fora do Brasil, onde a gente estiver. Amém? O título é: Descanse, para Deus te mostrar a saída. Está sem saída? Está ansiosa? Está inquieta? Descanse. Descanse para Jesus te mostrar a saída. Porque muitas vezes a ansiedade é tão grande, o medo é tão grande, que a gente não vê a saída. Já orou, já louvou, está lendo a palavra, mas não vê a saída. Aqui em Filipenses 4:6 diz o seguinte: é uma palavra terapeuta para a minha alma e para a tua. A Bíblia tem receita para tudo. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica e com ações de graça. Deus escuta nossas ações, nossas orações, mas que a gente se aquiete, porque se já orou, já louvou, já jejuou, agora é hora de se acalmar. Porque muitas vezes o Senhor já está mostrando a saída, mas a inquietação é tão grande que eu e você não vê a saída. A gente vai ler uma história aqui na Bíblia de uma mulher que não teve sabedoria numa determinada situação. É fato que colocaram ela numa situação porque ela não tinha como falar, ela era escrava. Ela não tinha opção. Mas, diante daquela situação, se ela não tivesse avançado o sinal, entendesse o lugar dela, eu acredito que seria história diferente. Muitas vezes passamos por situações porque a gente que criou, mas muitas vezes é porque nos colocaram nela. Foi o caso de Agar. Mas, independente que seja que nos colocaram ou a gente procurou, vamos ter sabedoria. Porque Deus é tão tremendo, é tão maravilhoso, é tão poderoso, que Ele cuida da gente. A gente erra, a gente busca o Senhor e Ele nos ajuda. Ele nos dá estratégia. Mas muitas vezes a gente está tão ansiosa, só olhando para o foco do problema, só aquilo, que a gente não vê saída. Mas o nosso Deus, Ele é tão bom que Ele não faz exceção. Porque Agar era escrava, Ele não fez exceção. Ele cuidou dela. Às vezes eu e você erra, e muito. Mas quando clama, Ele chega ali para ajudar, para mostrar a saída e para dar livramento. Então descansa, porque meu Pai, o teu Pai, Ele é fiel. Aqui em Atos 10:34, Pedro disse o seguinte na casa de Cornélio. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa. O Senhor não faz. Independente do que você já fez, sendo servo dele ou não, se arrependeu, quer mudar de vida, ele está de braços abertos. É servo de Deus, mas já errou muito, quer melhorar, ele está de braços abertos. Está pedindo, já pediu perdão, agora quer uma orientação para sair daquela situação. Descansa, tenha calma, porque ele vai te mostrar a saída. Ele já está mostrando, mas muitas vezes, como eu já li aqui em Filipenses 4:6, a ansiedade é tão grande que nos atrapalha. Romanos 2:11 diz: porque para Deus não há acepção de pessoa. Ele é maravilhoso. Ele cuida de nós. Ele é tremendo. Vamos ler a história de Agar. É um exemplo, é uma orientação e os ensinamentos do Senhor para nossas vidas. Gênesis 20,
21. O 9 diz: E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. A gente sabe que Agar não teve escolha. Ela era escrava. Ela teve um filho de Abraão. Porque na época a cultura dizia que da escrava era filho do casal, dos patrões. Mas lá na frente, porque também houve dois erros. Agar não tinha escolha e Sara não esperou pela promessa. Quando não se espera pelo Senhor, vem as consequências. Sara agora estava com sua promessa e diante da sua promessa, da sua felicidade, Agar esqueceu que era serva e começou a zombar. Já tinha errado, já tinha corrido da sua senhora e o anjo mandou ela voltar e se humilhar diante da sua senhora, mas ela não aprendeu. Às vezes erramos e continuamos a errar porque não aprendemos. Aí volta, ficou lá, quando tem a festa por conta de Isaac, é mais um motivo para ela ter prudência e não avançar o sinal, porque ela era serva. Mas ela achou que tinha algum direito porque tinha seu filho. Muitas vezes a gente acha que tem direito e não mede as consequências, mas tem consequência. Aí zombou. O que aconteceu? Sara não quis mais ela lá. É fato que Sara já estava de posse da sua promessa, não lembrou que como ela tinha um filho e queria o melhor para ele, Agar tinha um filho. Foi ela que foi a Agar para que aquela situação acontecesse. Então a gente tem que ter consciência. A gente tem que ver os dois lados quando a gente erra, ou porque erramos, e porque se tem segundo ou terceiro nessa situação. Para que a gente peça sabedoria, discernimento ao Senhor para saber agir. Mas Agar zombou e vê as consequências e Sara mandou ela embora. Então, irmão, na hora que erra, já orou, já clamou, descanse, porque o Senhor vai mostrar a saída. Ele já deve estar mostrando, de repente ele está mostrando, mas a ansiedade da gente impede. E como eu já disse, mesmo Agar sendo escrava, o Senhor cuidou dela. Mesmo ela já era o segundo erro, porque o primeiro foi sair errante da sua senhora, por erro dela mesma. Ela era escrava, ela tinha que obedecer. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Mas, segundo erro, mas o Senhor cuidou dela. Por isso que eu li aqui, que o Senhor não faz acepção de pessoas. Porque se Ele fizesse, pode ter certeza que estávamos perdidos. Diante de tantas falhas que a gente falha e depois está ali pedindo socorro ao Mestre. A Gênesis 21, eu já li o 9 e o 14 diz: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo sobre os seus ombros. Também lhe deu o menino e despediu. E ela partiu andando errante no deserto de Beceba. Deus é tão fiel que tocou no coração de Sara, já que Sara não queria mais eles ali, para ela ir embora com o menino. Porque como escrava, ela poderia sair sem o filho. Afinal de contas, Abraão tinha autoridade sobre essa criança. Mas Deus cuida. Deus dá livramento, Deus não faz acepção de pessoas. Mas mesmo entendendo a gente que era o segundo erro de Agar, mas o Senhor lhe deu estratégia. Por isso que o título é Descanse, para Deus mostrar a saída. Vamos descansar? Já oramos, já louvamos, estamos orando? É hora de descansar, é hora de se aquietar, para não fazer mais um erro, porque foi o segundo erro de Agar. E consumido a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Quer dizer, ali já tinha acabado a água, o pão. E Agar ali no maior desespero, sabendo que o pai tinha condições, mas aquele menino ia morrer ali. Quantas vezes eu e você acha que vai morrer, que não vai suportar. Mas quando a gente clama pelo mestre, pelo grande, se ele não respondeu ainda, é porque ele está fazendo uma grande obra. Agar estava desesperada. O desespero de Agar foi tão grande que veja o que foi que o Senhor escutou. Foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia que eu não veja morrer o menino
e assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Quantas vezes a gente chora, né? A gente ora logo, mas chora, se desespera. Descanse, tenha calma, para Deus mostrar a saída. Agar só chorava, é natural. Ela vê o filho dela ali, achando que ele ia morrer. E ouvindo Deus a voz do menino, bradou o anjo de Deus a Agar e disse os céus. E disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. O Senhor disse a Agar: Não temas, Agar. Deus ouviu a voz do menino. O que me chama a atenção é que ele não diz assim: Eu ouvi o teu choro. Porque eu acredito que o menino, por ser uma criança, estava mais aquebrantado, chorou de medo. E aquela mulher não orou. Aquela mulher conhecia Deus, afinal de contas ela era egípcia, mas ela conviveu com o povo de Deus. Ela entendia que Deus falava, que se orava, que Deus dava livramento, que Deus agia. E muitas vezes eu e você entende tudo isso, mas na hora só queremos uma solução e choramos. Não buscamos o nosso Deus como antes, de joelho, com calma, com discernimento, com orientação. Errou. É hora de orar, é hora de buscar, é hora de conversar. Mas Agar não fez isso, ela só chorava. Ela só tinha o foco dela no problema que era a morte do seu filho. Eu tenho certeza que Agar tinha experiência. Ela podia não ser serva, mas ela conhecia o Deus de Abraão. Ela via os compromissos que Abraão tinha com Deus e o que Deus fazia ali no meio daquele povo. Será que eu e você já esqueceu do que Deus já fez na nossa vida no passado? E agora só está olhando para o problema e se desesperando, chorando? Porque aqui Deus disse que ouviu o choro do menino. E se eu estou clamando de você, a gente quer que Deus escute o nosso clamor. Mas nessa tarde ele está dizendo: descansa, descansa. Olha que coisa linda. Descansa para Deus te mostrar a saída. Deus tem uma saída, mas descanse. Não olhe para o problema financeiro, para a saúde, para o problema no seu lar, aquela situação que está insustentável, você não tem como pagar, mora de aluguel. Descanse, ore para o Senhor, converse com o Senhor, porque Agar só chorava. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. O Senhor disse para mim, para ti: ergue, te levanta do medo, te levanta da angústia, te levanta da tristeza. Ergue-te, fica em pé. O que é que a Bíblia diz? Que até a tristeza na presença do Senhor salta de alegria. Te levanta, dá um brado de glória, de louvor, porque o Senhor já fez coisas lindas na minha vida e na tua, de livramento, de bênção no meio do deserto. Ele continua o mesmo, ele não muda. O segredo é não olhar, não focar no problema, é olhar para Cristo, é descansar para ele mostrar a saída. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi encher o odre de água e deu de beber ao menino. O Senhor vai abrir meus olhos e o teu. Ele tem uma saída. Ele vai abrir os nossos olhos. Mas na hora do medo, o medo cega. O medo impede de eu e de você ver tanta coisa. O que é que significa o medo? Definição do medo: estar afetivo sustentado pela consciência do perigo, ou que, ao contrário, suscita essa consciência. É muito sério. Ou se sente ameaçada, né? O que aconteceu com Agar. Temor, ansiedade, irracional, ou fundamento, anseio de alguma coisa. Deixa o medo de lado. A Bíblia diz o quê? Não temas que eu estou contigo, né? Descanse, não tenha medo. Ali o Senhor mostrou-lhe, abriu os olhos, e ela viu onde tinha água. Às vezes a saída está assim na nossa frente, mas a gente só olha para o problema. O Senhor escutou o choro do menino e não escutou o choro de Agar, porque o medo, o pavor, a ansiedade, o desespero atrapalhou
a visão dela. O que é que está atrapalhando a mim e a você? O Senhor vai abrir nossa visão. O Senhor vai dar orientação no meio do deserto. Descanse. Salmo 23:4 diz o quê? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Davi disse isso numa hora de desespero, mas ele fez essa oração do Salmo 23. Deus está comigo e com você. Ele está pronto para abrir nossos olhos. De repente ele já abriu. Mas a ansiedade, o medo, só olhar para o problema, ainda não viu a saída. Vamos ter calma. Aí diz, e era Deus com um menino que crescia e habitou no deserto e foi frecheiro. E era Deus com um menino. Deus é comigo e com você. Não se desespere. Descanse, tenha calma para o Senhor mostrar a saída. É o seu comércio nessa pandemia que está só misericórdia? Descanse. Faça sua parte de adoradora, mas o Senhor vai abrir teus olhos. Todos nós temos sonhos. Todos nós sonhamos alcançar alguma meta. O Senhor vai abrir nossos olhos. O Senhor vai mostrar a saída. É necessário que eu e você descanse. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Vê que coisa linda. O Senhor deu vitória a Agar e a seu filho. O Senhor foi com eles. E lembre-se que Agar errou, porque a Agar, ela já estava errando pela segunda vez. A primeira fugiu da sua serva, da sua senhora. E agora, Agar foi zombar do filho dos seus senhores. Então, muitas vezes, o erro é culpa das nossas consequências. Mas mesmo diante disso, a misericórdia do Senhor é a causa de eu e de você não ser consumidos. A misericórdia do Senhor não tem fim. É grande, é tremenda, é poderosa. Ela está conosco. Ela vai abrir nossos olhos. Descansa no Senhor. 2 Timóteo 1,7 diz o seguinte: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Tenha moderação, seja forte e calma. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. E quando a gente é fraca, é que é forte. Então, em nome de Jesus Cristo, tenha calma. Descansa nesse Deus misericordioso, nesse Deus maravilhoso. Não deixe que o medo lhe dê pavor. Não deixe não. Descanse. Porque o Senhor vai abrir teus olhos. Porque o Senhor vai te dar estratégia. O que é que o Senhor diz para nós diante do medo, do pavor? Em Isaías 41:10. Não temas porque eu estou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Glória a Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ele é justo. Foi o que ele fez na vida de Agar e do menino. Aqui também Isaías 41:17 diz: os aflitos e necessitados buscam água. Era o que eles estavam buscando. E não tinha água. E a sua língua se seca de sede. Olha que coisa linda. Tudo que estava acontecendo com Agar e o menino. Eu, o Senhor, os ouvirei. O Senhor ouviu eles e escuta eu e você. Eu, Deus de Israel, não os desampararei. Deus não desampara o seu povo. Deus cuida de nós de uma forma linda e gloriosa. Ele só quer que a gente espere nele. Aqui em Isaías 42:12-13 diz: dê a glória ao Senhor e anunciai o seu louvor nas ilhas. Anunciar a palavra, louve. O Senhor sairá como poderoso, aleluia. Como homem de guerra, despertará o zelo, clamará e fará grande ruído e prevalecerá contra o seu inimigo. O seu inimigo nesse momento pode ser o medo, pode ser o pavor de não estar vendo a saída, mas o Senhor é fiel para te mostrar a saída. Descansa no Senhor. E para terminar, aqui em Isaías 64, verso 4.
Preste atenção. É o Senhor falando comigo e contigo. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Esperei confiante e com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém, irmãs? Descansa, descansa para Deus te mostrar a saída. Deus é fiel, Ele está trabalhando. Continua adorando o Senhor. Você, homem, mulher, jovens, crianças, continue adorando o Senhor. E descanse. Não vou dizer que é fácil, não. Mas descansa com prudência, chorando, louvando, adorando.